Ela ainda estava viva quando a encontraram, por pouco. Presa numa armadilha de ferro enferrujado, a pata torcida de um jeito que não devia ser, o pelo sujo de sangue e lama misturados. Não chorava, não se mexia. Só olhava fixamente para os homens que se aproximavam com luvas grossas e alicates. O corpo estava congelado, mas os olhos, aqueles olhos escuros e arregalados, pareciam vazios, como se sua alma já tivesse partido para longe da dor. Era claro que ela já não esperava ser salva. Passara pelo menos 2 dias ali, sem comida, sem luta. Um dos resgatadores cochichou. Quase a sedamos só para aliviar o sofrimento. Mas não o fizeram. Com cuidado, cortaram a armadilha e a colocaram numa caixa, levando-a para o centro de reabilitação perto de Curitiba. Ela ganhou o nome Lyra, um desejo silencioso de recomeço. No centro, Lyra foi colocada em um espaço cercado por grades resistentes, longe do barulho e do movimento externo. Mas para ela, aquilo era uma nova prisão, não um refúgio. Nos primeiros dias, com a pouca força que tinha, tentou fugir, batendo seu corpo ferido contra as paredes, abrindo suas feridas e machucando-se ainda mais. Ela recusava comida e água, mergulhada no silêncio e em um vazio profundo. Não demonstrava raiva, medo ou luta, apenas uma exaustão que parecia superar tudo, uma entrega silenciosa à dor. Seu olhar, apesar de aberto, não reconhecia o mundo ao redor, como se estivesse perdida em uma sombra invisível dentro de si. A equipe observava as câmeras, temendo se aproximar. Lyra não queria contato. Não era uma defesa agressiva, mas um distanciamento total, um desligamento do mundo. Ela rosnava não para as pessoas, mas para a solidão que a consumia. No 5º dia, algo mudou. Ela se deitou no canto mais afastado e recusou até a água que ofereciam. Um silêncio ainda maior tomou conta dela. A equipe percebeu logo que o problema não era só o corpo ferido. Algo mais profundo a afligia. Seu espírito parecia quebrado. Lyra não era apenas uma jaguatirica machucada tentando se recuperar. Ela era uma criatura em luto, presa num vazio onde a esperança não existia. Os remédios e cuidados médicos ajudavam pouco, pois sua ferida não era física. Tentaram tudo para trazê-la de volta. Sons familiares, cheiros de presas, música suave, até a presença calma dos funcionários. Nada parecia tocar aquela tristeza que a deixava imóvel. Era como se tivesse se desconectado do mundo, esperando o fim chegar, imersa num sofrimento que ia além da dor física. A equipe falava baixo e andava com cuidado perto dela, entendendo que aquele sofrimento exigia tempo e paciência. Era uma dor invisível, que nenhuma pomada poderia curar. Talvez só algo que ainda não sabiam pudesse fazer Lyra voltar a querer viver. Nico chegou inesperadamente ao centro. Era um filhote de onça pintada, resgatado durante uma operação contra o tráfico ilegal de animais em uma fazenda no Mato Grosso. Ele estava frágil, com queimaduras pelo corpo e sinais claros de desnutrição. Ao contrário de Lyra, seu olhar era confuso e assustado, mas ainda buscava algo, um contato, um conforto que não encontrava. Foi colocado em um espaço próximo ao dela, mas separado por grades e paredes de vidro para garantir segurança. Os funcionários do centro não tinham muita esperança. Filhotes de onça, ainda mais com ferimentos tão graves, raramente resistiam sem cuidados intensivos. E Nico precisaria de muito mais do que isso. Seu pequeno corpo tremia constantemente. Ele choramingava baixinho, sem forças para lutar, enrolado numa manta gasta que parecia seu único abrigo. Mas ali, naquele canto do centro, ele não estava mais sozinho. O contato visual entre ele e Lyra foi inevitável. Ela, silenciosa e imersa em sua tristeza, foi a primeira a notar o novo vizinho. Aos poucos, seus olhos escuros começaram a seguir o pequeno cubo que chorava no cercado ao lado. A conexão era frágil, silenciosa,
mas existia. Nico não entendia a presença da jaguatirica e Lyra ainda estava longe de reagir, mas algo dentro dela começou a se mover. Nos dias que se seguiram, a presença de Nico começou a quebrar o silêncio de Lyra. Ela deixou de ignorar o som fraco do filhote e passou a virar a cabeça quando ele chorava ou se mexia. Foi um gesto mínimo, mas para a equipe foi o primeiro sinal de que algo estava mudando. Lyra, que antes parecia ter desistido da vida, agora mostrava sinais de consciência sobre o que acontecia ao seu redor. Ela parava, ficava imóvel e observava o pequeno vizinho. Seus olhos, antes vazios, começavam a ganhar foco e atenção. Embora não tivesse forças para se aproximar, aquele simples ato já era um avanço importante. No quinto dia após a chegada de Nico, Lyra comeu pela primeira vez uma pequena porção de carne que a equipe ofereceu. Não foi muito, mas foi suficiente para fazer com que os funcionários ficassem surpresos e esperançosos. A recuperação física de Lyra começava, ainda que lentamente, e o motivo para continuar existia. O filhote ali ao lado, vulnerável e dependente, mas vivo, era agora o seu mundo. Com o passar dos dias, a relação entre Lyra e Nico começou a se fortalecer, ainda que silenciosamente. Eles continuavam separados pelas grades, mas a presença um do outro se tornou um ponto fixo em suas rotinas. Lyra não apenas observava, como passou a reagir com mais atenção aos movimentos do filhote. Quando um novo animal foi colocado em uma área próxima, um jovem gato do mato visivelmente agitado, Lyra mostrou algo que ninguém via nela há semanas. Uma postura firme e protetora. Ela não avançou, não atacou, mas posicionou-se entre o novo animal e Nico como uma barreira viva. Seu corpo estava tenso, o rabo agitado, as orelhas baixadas, demonstrando que, apesar de toda a dor que carregava, instintos antigos ainda a guiavam. Para os funcionários, foi uma prova clara de que ela não era mais um animal entregue à apatia. Lyra estava começando a recuperar seu lugar no mundo, ainda que fosse através do cuidado com aquele filhote estranho. Essa nova dinâmica trouxe esperança. A equipe passou a permitir que os encontros entre eles fossem um pouco mais próximos, sempre monitorados e seguros. Nico, que antes tremia e se escondia, começava a explorar seu espaço com mais coragem, aproximando-se do limite do cercado para tentar interagir com Lyra. Ela, por sua vez, já não se afastava mais quando ele se movia. Nico, que chegou ao centro em estado crítico, começou a mostrar sinais claros de recuperação física e emocional. As queimaduras em seu corpo foram tratadas com pomadas e curativos constantes, e a equipe se surpreendeu com sua resiliência. A cada dia, ele ficava mais forte, mesmo que seus passos ainda fossem desajeitados e seus movimentos lentos. Além da melhora física, Nico começou a explorar seu pequeno mundo com curiosidade. Brincava com pedaços de madeira, com seu próprio rabo e até mesmo com brinquedos improvisados. Suas vocalizações mudaram de choramingos fracos para pequenos rosnados e grunhidos de brincadeira, sinais de que ele estava se sentindo mais seguro. Mas em todos os seus momentos, Nico buscava o cercado de Lyra. Mesmo quando se afastava para explorar, sua atenção voltava para a jaguatirica. Às vezes, ele se sentava perto da barreira, levantava a pata como se quisesse tocá-la, ou soltava pequenos sons, como se estivesse conversando com ela. Para a equipe, era evidente que a presença de Lyra estava dando a ele a força que ele precisava para continuar lutando. Com o tempo, o vínculo entre Lyra e Nico se tornou cada vez mais evidente. A distância entre os dois parecia encolher lentamente, não só física, mas emocionalmente. A equipe do centro começou a notar que Lyra passava mais tempo próxima à cerca que os separava, muitas vezes deitada com a cabeça baixa e as orelhas voltadas para o filhote. Nico, por sua vez, não se afastava dali,
tentando tocar com a pata o pelo macio da jaguatirica através do vão na grade. Um dia, algo sutil, mas poderoso, aconteceu. Nico estendeu a pata através de um pequeno espaço e Lyra inclinou o corpo até que o nariz quase tocasse a pata dele. Foi o primeiro contato direto entre os dois. Lento, cuidadoso, sem pressa. A equipe observava emocionada, entendendo que aquele gesto simples era mais que afeto. Era a semente da cura que ambos precisavam. Nos dias seguintes, o contato físico aumentou. Lyra começou a lamber o filhote, um ato instintivo de cuidado que não se via nela há muito tempo. O medo e a apatia davam lugar a algo novo, uma conexão viva, um conforto mútuo que ia além do espaço físico. Era uma amizade que desafiava as diferenças de espécie e história, um elo silencioso que prometia recomeço para ambos. Mas como em muitas histórias de resgate, a realidade impôs limites. As autoridades ambientais, após uma visita surpresa, questionaram a convivência próxima entre Lyra e Nico, apontando que eram espécies diferentes e que as normas de contenção não permitiam esse tipo de contato. Apesar do progresso visível, a equipe foi obrigada a separar os dois. A notícia foi um golpe para todos. Lyra e Nico foram colocados em áreas diferentes do centro, afastados por muros e espaços que impediam qualquer comunicação visual ou sonora. Nico não entendia. Chorava e corria até onde antes estava a jaguatirica, buscando o cheiro e a presença que lhe davam segurança. Lyra, por sua vez, mostrava sinais de inquietação, circulando o cercado e parando em frente ao vazio que antes era ocupado pelo filhote. A equipe tentou apelar, argumentando o impacto emocional daquela separação, mas as regras eram claras e inflexíveis. Sabiam que, embora dolorosa, aquela decisão era necessária para garantir a segurança e o bem-estar dos animais. Ainda assim, o vazio deixado pelo afastamento era visível em ambos, um lembrete silencioso do poder do afeto, mesmo entre espécies diferentes. Após meses de recuperação, Lyra finalmente recebeu a chance de voltar ao seu habitat natural. Uma reserva protegida no interior do Paraná, com matas densas, rios limpos e espaço para correr, caçar e viver como uma jaguatirica deveria. Ela ainda mancava levemente da pata ferida, mas sua postura estava firme e cheia de propósito. Os funcionários a acompanharam até o momento em que ela desapareceu entre as árvores, livre, mas transformada para sempre. Nico, por sua vez, foi transferido para um santuário especializado em onças pintadas no Pantanal. Um lugar seguro, onde poderia crescer, ser cuidado e viver protegido dos perigos que quase lhe tiraram a vida. Apesar da distância e da separação, o vínculo que ele e Lyra formaram ali no centro nunca desapareceu. Eles foram símbolos vivos do poder da resiliência, do afeto e da importância do cuidado emocional na recuperação. Essa história nos lembra que o amor e a companhia, mesmo entre animais de espécies diferentes, podem ser tão essenciais quanto qualquer tratamento médico. Que a cura vai além do físico e passa pela alma. E que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode florescer. Se essa história tocou você, ajude a espalhar essa mensagem. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas entendam a importância dos centros de reabilitação e o valor do respeito à vida selvagem. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias reais de superação e cuidado animal. E se puder, apoie projetos que trabalham pela proteção e resgate dos animais no Brasil. Cada vida importa, cada gesto conta, e a esperança, assim como Lyra e Nico, sempre encontra um caminho.